novo trailer de Jurassic World Rebirth já está entre nós e ele tá simplesmente espetacular. Nesse vídeo de hoje nós vamos passar por cada detalhe das cenas que temos nesse segundo trailer, como por exemplo o visual de alguns dinossauros que tiveram pequenas alterações comparado ao primeiro trailer. Pois é, isso rolou e eu acho que vocês nem repararam, né? Além disso, também vamos dar uma olhada em alguns pôsteres oficiais de Jurassic World Recomeço que foram lançados. Para quem sentiu falta do espinossauro no novo trailer, pode ficar tranquilo que tem um pôster só dele e eu vou mostrar ele aqui nesse vídeo. Então vamos fazer o seguinte, já chega nesse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. O novo trailer de Jurassic World Rebirth já começou com uma cena de introdução da grande ameaça desse filme, que é o T-Rex. Aparentemente teremos esse momento de flashback, onde veremos um pouco da origem desse dino mutante. A cena mostra um laboratório com vários cientistas trabalhando e indo até a câmara fechada que serve de gaiola para o T-Rex. O interessante desse local é que se olharmos no canto direito da cena, dá para ver uma outra incubadora que contém um dos experimentos dessa galera. A cena ela é bem rápida, mas me parece que aquela é a mesma gaiola que os personagens encontram um raptor de duas cabeças em uma outra cena que se passa algum tempo depois. Inclusive dá pra ver um rótulo nessa incubadora com a palavra raptor, o que meio que confirma isso que eu tô falando aqui pra vocês. Em seguida é mostrado esse outro personagem na central de comando do laboratório que está supervisionando as câmeras de dentro da gaiola do T-Rex. Parece que algo dá errado lá dentro e por isso ele aperta o botão de emergência do local. A gente vê que vários cientistas começam a correr e escapar da cela, porém um deles não consegue sair antes das portas se fecharem e fica preso com o bichão. Inclusive essa cena acaba fazendo uma referência direta ao filme do Godzilla lá de 2014. Mas pera aí, o que o Godzilla tem a ver com isso? Vocês já vão entender. Essa cena acaba sendo muito parecida com aquele momento do filme onde a esposa do personagem, interpretado pelo Bryan Cranston, fica presa dentro da usina nuclear após rolar um vazamento. E o mais interessante, galera, é que o diretor desse filme, Jurassic World Rebirth, é o mesmo diretor do Godzilla de 2014. Então possivelmente essa semelhança não é mera coincidência não. Vemos o T-Rex usando as suas garras para segurar o seu lanchinho e em seguida a cena corta. Ó, eu não queria dizer nada, mas eu acho que tá claro, né? Esse cara foi de F total. Mas tipo, a minha dúvida mesmo a respeito dessa cena é que, bom, a gente sabe que o T-Rex ele vai fugir em algum momento. Ele não vai ser controlado totalmente por essa galera. Mas em que momento será que isso vai acontecer? Porque pelo que a gente conseguiu ver em cena, a porta da gaiola dele acaba sendo trancada. Ele não escapou, eles conseguiram conter o T-Rex antes dele escapar. Sim, eles perdem um dos seus funcionários, mas eu não sei se isso seria o suficiente para eles desativarem o local. Então, pelo menos na minha visão, o que vai rolar nessa cena é basicamente o seguinte: eles vão sim conseguir fechar a porta, a gente vê isso no trailer, só que isso não vai ser o suficiente para conter o T-Rex. Ele vai escapar uma hora ou outra. O trailer segue e mostra os protagonistas chegando na ilha, onde é dito que mais de 20 espécies sobrevivem lá. Em seguida, vemos essa cena deles entrando no mesmo laboratório que vemos antes e agora fica claro que o T-Rex realmente escapou e fez um baita de um estrago. Também dá pra ver que temos uma nova incubadora, bem no estilo que aparece aquele raptor de duas cabeças. E nessa nova incubadora, vemos um rótulo com o nome chamado de Mutatom. A próxima cena do trailer já é essa, com alguns personagens tentando fugir de um Tiranossauro Rex pela água. E tipo, beleza, eu acho que na lógica, né, do desespero faz até sentido, né? Pô, o Tiranossauro ele ataca aqui na terra, vamos fazer o seguinte, então vamos pegar esse barco e vamos fugir pela água. Só que acaba não dando muito certo, né? O Tiranossauro também consegue atacar vocês na água, então meio que não tem jeito, alguém vai virar lanchinho. Esse novo Tiranossauro aparentemente também é um experimento da ilha, já que vemos ele não apenas entrando no rio, como também seguindo um bote debaixo da água. Então, ou ele tem a capacidade de segurar a respiração por bastante tempo, assim como os tiranossauros antigamente tinham, ou foi feito alguma mutação nele para que ele consiga respirar embaixo da água, assim como o mosasauro faz. E tipo, depois de escutar isso, eu tenho quase que certeza que muita gente vai torcer o nariz um pouquinho, e eu entendo. Afinal, tipo, passa aquela impressão de... E aí, todos os dinossauros dessa ilha, então, eles são mutantes? Eles não são 100% originais, vamos dizer assim? Eles não são dinossauros puros, iguais àqueles que a gente via no Jurassic World e no Jurassic Park?
Aparentemente, galera, não. Parece que mesmo os dinossauros que são comuns, vamos dizer assim, eles vão ter algumas características diferentes. Pois é, vamos esperar pra ver o que vai rolar. Mas tipo, eu acho que eu vou até confessar pra vocês que eu gosto um pouquinho dessas mudanças. Não são todas que eu gosto, mas dessa aqui eu até gosto, porque talvez eles consigam trazer uma ameaça ainda maior para os dinossauros, eles se tornarem ainda mais perigosos. Se antes a galera podia escapar de um dinossauro entrando em um rio, agora não dá mais, porque ele vai entrar na água e te seguir. Em uma outra cena no trailer, a gente acaba vendo um grupo de titanossauros juntos em uma cena que é muito bonita. E o curioso dessa parte é que se olharmos bem de perto, dá pra ver que o visual deles mudou comparado ao primeiro trailer. Pois é, dá pra ver que agora eles não têm mais aquelas barbatanas no topo das suas cabeças. É claro que não chega a ser algo que faça tanta diferença assim, mas eu fico me perguntando o motivo deles terem feito essa mudança. Até no caso dos espinossauros, tem gente dizendo que tá rolando uma mudança na aparência deles. É bem verdade que nesse segundo trailer nós não tivemos nenhuma cena com eles, porém saiu um pôster que mostra um momento em que os espinossauros atacam aquele barco com os humanos dentro. E a reclamação de alguns fãs é que nessas imagens, os espinossauros eles já aparecem muito menores comparado às monstruosidades que apareceram lá no primeiro trailer. Partindo então para esse momento dos personagens entrando naquele ninho do Quetzalcoatlus e o Dr. Henry Loomis, deixando claro que aquele DNA que eles estão pegando pode salvar milhões de vidas. Tipo, eu gosto muito dessa premissa, porque ela acaba dando um motivo, uma motivação muito interessante para aqueles personagens. Eles não estão lá só para visitar essa ilha, eles não caíram lá por acidente, não. Eles estão lá por um objetivo: salvar milhões de pessoas. Não é uma missão de capturar um dinossauro ou criar um novo parque. Eles estão com um objetivo muito grande. E, às vezes, um objetivo tão grande assim pode até significar no sacrifício de algum personagem. Porque talvez aquele personagem esteja com tanta vontade de, tipo, eu vou salvar milhões de pessoas, que a vida dele, em comparação a milhões de pessoas, bilhões, né, na verdade, não significa nada. E às vezes são nesses momentos que os sacrifícios são feitos, galera. E tipo, dependendo de como isso for feito dentro de um filme, fica muito maneiro, hein? Vocês sabem que fica legal. E falando dessa cena do ninho, vocês repararam em algumas diferenças, alguns detalhes nesse ninho do Quetzalcoatlus? Afinal, dá pra ver algumas esculturas em forma de boca de dinossauro pra todo lado. Aliás, a própria entrada tem pedras formando os dentes de um dino. Então fica a dúvida se foram os cientistas da ilha ou algum povo nativo que viveu nesse lugar. Então se liga só nessa teoria, o quão bizarro isso pode ser. Será que existe a possibilidade de, antes mesmo da Indin chegar lá, o John Hammond começar esse projeto de criar dinossauros, já existiam pessoas naquela ilha vivendo com dinossauros? Eu sei que isso parece piração, eu gostaria muito que o filme respondesse isso, mas a porta tá aberta, existe essa possibilidade. Mas eu acredito que colocar uma civilização vivendo na mesma época dos dinossauros e eles construírem todas aquelas estruturas, cara, ia ficar muito numa vibe de Ilha da Caveira. E eu não sei se isso seria tão bom. Eu gosto muito da vibe Ilha da Caveira. Esse segundo trailer me dá muito essa vibe. Mas não sei se ficaria tão bom assim. Nessa outra cena do trailer é mostrado um dos personagens olhando para cima e o que raios é essa coisa, galera? No primeiro momento eu achei que podia ser algum dinossauro, aranha, super esquisito, mas não. Aparentemente são os destroços de um helicóptero que caiu ali no meio das árvores. Dá até pra ver no canto uma mão de algum soldado em decomposição segurando uma arma, indicando que aquilo aconteceu há bastante tempo. Em seguida vemos melhor esse filhote de Aquilops na mochila de uma criança nessa outra cena. Aliás, esse grupinho familiar é uma coisa que, tipo, pô, tem todos os filmes de Jurassic Park, né? Tem criança e tudo mais, e tipo, é quase que uma obrigação. Tá no contrato que tem que ter uma família ou algo assim do gênero, crianças. Mas tipo, eu quero muito entender o porquê eles vão colocar esse grupinho, porque, pô, já tem o grupo lá da Scarlett Johansson, que são exploradores da ilha e tudo mais. Essa ilha não é um parque de diversões, galera. Ela é uma ilha isolada, extremamente perigosa. Não pode chegar lá perto. O personagem do Mahershala Ali, lá no primeiro trailer, até chega a falar que ninguém é burro
o suficiente para ir naquela ilha. Então por que tem uma família brotada lá? Eu quero muito entender qual é o objetivo deles, galera. Mas enfim, de qualquer forma, parece que essa menina resolveu adotar esse Aquilops, que eles provavelmente salvaram das garras de algum predador. Aliás, falando em predadores, na cena seguinte, a gente tem aquele momento à noite onde aparece o T-Rex. E nossa, gente, a gente tem finalmente o visual dessa criatura. Cada vez fica mais claro que o T-Rex nesse filme vai ser mais um monstro do que de fato um dinossauro. Eu até vejo que isso tem dividido bastante os fãs. Tem gente que gosta da ideia, mas também tem aquela galera que acha meio tosco esse mutante com cabeça de xenomorfo. Mas apesar desse visual bastante bizarro, eu gosto desse tom ameaçador que ele passa nessas cenas do trailer. Ele tá conseguindo deixar o filme com aquele tom aterrorizante, coisa que a gente não via há um baita de um tempo dentro da franquia. E bom, já que estamos falando de dinossauro com a aparência bizarra, toma mais um então. O trailer corta para esse novo mutante que aparentemente é a combinação de um pterossauro com um raptor. Vemos ele encurralando alguns personagens que se escondem atrás de uma porta de vidro. Mas antes que esse novo mutante conseguisse entrar no local, a nossa querida Scarlett Johansson chama a atenção dele para proteger aquelas pessoas. Aqui foi a experiência de trabalhar com os Vingadores, pô. Aqui o instinto de Viúva Negra falou mais alto com ela. Agora nesse próximo momento, galera, a gente tem uma das cenas que, na minha opinião, é um dos momentos que eu tô mais ansioso para ver dentro do filme. E é a parte onde os personagens vão estar dentro desse barco e serão atacados pelo Mosasauro. Sério, toda essa sequência dele pulando em volta do barco e jogando ele contra as rochas é de tirar o fôlego. A cena dele com o olhão arregalado dentro da água, então, nossa gente, é absoluto cinema demais. Em determinado momento, vemos a Zora apontando a sua arma de tranquilizante para o bichão e fica a questão, será que ela conseguiu apagar ele? Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, galera, o que vocês acharam desse trailer 2 de Jurassic World Rebirth? Qual cena você mais curtiu? Tá ansioso para ver qual momento dentro do filme? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscreve aqui no canal também. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!